Bom dia. Eu sou Teca, ambientalista em Minas Gerais, e estou aqui hoje para fazer essa transmissão ao vivo sobre a grande ameaça à Serra do Curral. Tira o pé da minha serra. O governo de Minas, através da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, da Superintendência de Projetos Prioritários, que são favoráveis à concessão das licenças para minerar a Serra do Curral, no lugar conhecido como Serra do Taquaril, apesar de diversas manifestações de ilegalidades no próprio processo de licenciamento, o fato de não aguardarem a finalização do processo de tombamento de proteção dessa área, e são diversas ilegalidades. E apesar de tudo isso, querem conceder a licença amanhã, sexta-feira de manhã, para o empreendimento chamado Complexo Minerário da Serra do Taquaril, da mineradora Tamisa, que é do grupo da Covan, e as questões graves, tanto na magnitude dos impactos para Nova Lima, para Belo Horizonte, para Sabará, inclusive para as águas que chegam ao Rio das Velhas, antes e depois da captação que abastece cerca de 2 milhões de pessoas. Além das questões desses impactos, existem questões de ilegalidades no processo de licenciamento. Acompanhei de perto a análise desse empreendimento. Então, é de assustar como é que o Estado, através da SEMAD e da SUPRE, continuam colocando em pauta esse processo de licenciamento. Vou dar só aqui alguns exemplos breves. Por exemplo, a declaração de conformidade de Nova Lima, que está no processo, é de 2019, de um processo de licenciamento que já foi arquivado. Consta no parecer da SUPRE que a Prefeitura de Nova Lima deu uma declaração em fevereiro, e já existe uma ação civil pública do Ministério Público do Estado sobre a ilegalidade dessa declaração de conformidade. Temos no processo de licenciamento um plano de recuperação de áreas degradadas, conhecido como PRAD, e a legislação toda diz que o PRAD tem que ser apresentado junto, na mesma ocasião em que é apresentado o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental, pois no processo o PRAD se refere só à fase chamada 1, de um empreendimento que se pretende licenciar, fase 1 e fase 2. Isso viola também a legislação, e apesar disso foi aceito pela SUPRE, que é o órgão responsável na SEMAD por analisar esse processo de licenciamento. Tem questões graves, por exemplo, em relação à questão dos direitos minerários. A gente foi surpreendido que no processo de licenciamento em curso colocaram um direito minerário, que é aquela área que o empreendedor já tem as autorizações da Agência Nacional de Mineração, colocaram um direito minerário no processo de licenciamento que não tem nenhuma área diretamente afetada prevista no processo de licenciamento. Aí se foi perguntar, por que esse direito minerário está aqui se não tem nenhuma área prevista na fase 1 e fase 2? E aí se descobre que, na realidade, a Tamisa já pediu o que se chama, na Agência Nacional de Mineração, a questão de fazer o uso dessa área para atividades que não precisam de licenciamento. Isso é muito suspeito, porque, inclusive, no primeira tentativa da Tamisa de licenciar esse complexo, em 2014, eu também acompanhei de perto, envolvia mais fases, e envolvia esse direito minerário, e envolvia
também um outro direito minerário todo em Sabará. Guia de utilização. Então, a Tamisa requereu à Agência Nacional de Mineração a guia de utilização, ou seja, atividades dentro desse direito minerário que não estão apontadas no processo de licenciamento que querem licenciar, mas que estão consideradas como parte do licenciamento. Também descobrimos que o plano de aproveitamento econômico aprovado pela Agência Nacional de Mineração, ele contempla não só esse, quanto esse outro direito minerário em Sabará. Então, de certeza, o que está sendo colocado em pauta para licenciar, colocando que são só 13 anos e que o empreendimento, na realidade, é só esse tempo, ele é muito maior, e porque o próprio plano de aproveitamento econômico traz que o complexo minerário Serra do Taquaril envolve outros direitos minerários. Então, temos as questões de risco grande à saúde pública de Belo Horizonte, porque a questão da poeira ali, ela chega e abrange muitos bairros de Belo Horizonte. Temos a questão grave de risco à adutora da Copasa, que passa ali no conjunto do chamada área diretamente afetada desse projeto. Essa adutora é colocado que foi assinado um termo de compromisso do empreendedor Tamisa com a Copasa de que não vai acontecer nenhum impacto. E nós já conhecemos como são as promessas das mineradoras. Então, como é que se pensa e cogita um empreendimento minerário na área que não só passa a adutora, que sai de Bela Fama da Copasa para se integrar à água no sistema Rio das Velhas e abastecer todo o conjunto que depende dessa captação, e se cogita que é possível minerar e ter estruturas, cavas e pilhas, estradas e tudo, onde passa essa adutora. As informações, inclusive, é que essa adutora, a parte dela não é nem construída em concreto, ela é cavada dentro da própria estrutura geológica ali daquele trecho. Então, como é que se cogita que atividades que envolvem explosivos e movimentação de terra e alteração do relevo, numa área onde tem uma adutora que parte dela é escavada no próprio solo, no próprio subsolo, sem cogitar que o risco de que essa adutora tenha algum tipo de situação de perder o seu papel, né, de levar água de Bela Fama para o sistema Rio das Velhas. Então, eu trouxe aqui algumas das questões, são muito mais questões, tanto de impactos na sua magnitude, quanto de violações as mais diversas, tanto no âmbito administrativo do processo, também no âmbito de acesso à informação, para quem está me escutando ou vai me escutar depois, a gente acessa o processo de licenciamento e dezenas, me parece que chegam a mais de 96 informações complementares que o empreendedor apresentou depois do relatório de impacto ambiental e do relatório e do EIA, dezenas de informações complementares. Esses documentos não estão no processo de licenciamento. É a violação do direito à informação ambiental de um complexo minerário de tal magnitude, quando a legislação toda estabelece que é constitucional o direito à informação ambiental, porque compete também à coletividade cuidar do meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Então, nós estamos diante de um processo de licenciamento pautado amanhã na Câmara de Atividades Minerárias do Conselho Estadual de Política Ambiental. Foi pedido retirada de pauta na reunião anterior, realizada em março, não foi acatada pelo presidente da CNI. Então, houve o pedido de vistas de vários dos conselheiros e amanhã vai ser o retorno de vista. Tomamos conhecimento que já
houve o requerimento de retirada de pauta antes da reunião de amanhã, a partir dessas ilegalidades e do fato do processo não estar devidamente instruído, e já houve resposta do presidente da CMI que não vai retirar de pauta antes da reunião e antes de escutar a SUPRE sobre as reações apontadas. Temos conhecimento que diversas organizações encaminharam documentos apontando violações e problemas e impactos não devidamente quantificados, e diante disso, mesmo assim, estamos diante da grave ameaça à Serra do Curral. Então, o recado é mesmo: tira o pé da minha serra. Para mim, a Serra do Curral também é minha serra, assim como é para milhares e milhares de pessoas, assim como são outras serras, todas as serras de Minas Gerais, Serra da Piedade, Gandarela, Rola Moça, Serra da Ferrugem, Conceição do Mato Dentro. Todas as serras, elas são parte da nossa memória, são parte da nossa identidade de Minas Gerais, são o nosso mar de serras, e basta de que esse modelo minerário continua considerando que tudo está a seu dispor e diante de tantos problemas que vêm crescendo e cada vez causando maior sofrimento e destruição. Então esse era o objetivo deste momento, deste live ao vivo no Facebook, e agradeço a todos que escutaram. É parte também da minha contribuição na luta em defesa da Serra do Curral. Tira o pé da minha serra. Obrigada a todos.